Abra sua Bíblia, ou se você tiver o seu smartphone aí, em Jó, capítulo 1, verso 13, nós vamos ler até o 19. Vou esperar você abrir a sua Bíblia. Deus tem muito, obrigado, Cabral. Deus tem muito para falar conosco nessa noite. Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, bebendo e comendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar. Amém? Feche seus olhos. Deus, nós estamos aqui nessa noite para ouvir a tua voz. Usa a minha vida, Pai, que os teus servos possam estar atentos àquilo que o Senhor tem para nos falar nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, que seja um culto abençoado, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, crises, problemas são inevitáveis em nossas vidas. Ah, Tiago, mas você está profetizando coisa ruim para mim? Não. No nosso dia a dia, a gente vai passar por coisas complicadas no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família. Nós vamos passar por crises, nós vamos passar por problemas. E nesse texto que a gente acabou de ler, Jó passou por uma enxurrada de problemas. Jó não tinha tempo de respirar, Jó não tinha tempo de reagir. Vinha um mensageiro atrás do outro, trazendo um problema pior que o outro. Deixa eu contar algo para vocês. A minha vida, ela estava assim como a de Jó. Estava tudo tranquilo a princípio, né? Jó estava indo bem com a sua empresa, a empresa de Jó cotada na bolsa, Dani. Bem cotada, os filhos bem criados, a sua casa estava tranquila, Jó servia a Deus. E quando de repente, que nem o meu filho disse: pai, do nada aconteceu. Do nada aconteceu um monte de problema. E a minha vida, meus irmãos, estava desse jeito, estava tranquilo. Meu trabalho estava indo de vento em popa, minha casa, tudo tranquilo, meu filho, as coisas na igreja. E do nada começou a vir enxurrada de problemas. O meu trabalho começou a despencar as coisas. Eu trabalho com agricultura, com vendas há 14 anos. E o meu trabalho começou a dar uma guinada para baixo. E a gente tinha um dinheiro guardado que era justamente, no momento de crise, usar. E nesse período, a gente estava orando para ter mais um filho. A gente tem um menino de 9 anos e a gente estava orando para ter mais um filho. E Deus nos abençoou, inclusive em porção dobrada. Veio 2. E o trabalho indo cada vez pior. E eu tendo que usar todo o dinheiro que a gente tinha guardado, a gente tendo que usar. E com os meninos a gente teve que usar mais ainda. E quando a Vivi foi ter os meninos, a gente estava um pouco preocupado, porque a Vivi
tem pressão alta, e duas crianças, né? Seria mais complicado. E graças a Deus, foi tudo bem no parto. Os nenês nasceram com saúde, a Vivi estava bem. Fui até o quarto de espera, para esperar as enfermeiras trazerem ela. Ela chegou, eu conversei um pouco com ela, ela falou: amor, eu vou descansar um pouco, eu estou cansada. Eu falei: tá bom. Passou uns 40 minutos, irmãos, eu olhei nela, ela estava branca, mais branca que nem um papel. Os lábios brancos, eu cheguei perto dela e tinha uma mancha de sangue no lençol. E eu peguei e levantei o lençol para ver o que era, e estava uma poça de sangue. E eu sou bem forte para sangue, dei uns 3 passos para trás assim. E eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Chamei uma enfermeira. A hora que a enfermeira viu, até a enfermeira se assustou, saiu correndo e começou a chamar médicos, enfermeiros. Eles começaram a fazer uma em volta dela ali para tentar saber o que estava acontecendo. E ela estava tendo uma hemorragia bem forte. E naquele momento eu comecei a orar, a clamar. Eu falei: Deus, minha esposa, não posso ficar sem ela. E os médicos conversando, falaram: a pressão dela está 5/3, ela não vai resistir não. Nesse momento a gente perde o chão, né? Era uma crise que estava se instalando, um problema que estava vindo à tona. E graças a Deus, Deus colocou a mão e o problema foi sanado, a crise foi sanada. Passado alguns dias, um mês mais ou menos, ela amamentando os meninos, ela teve uma mastite, né, uma inflamação no seio. Teve que voltar para o hospital. Problema voltando. Ficou 10 dias internada. Falei: não é possível, meu Deus. E isso, o trabalho indo cada vez pior. Não melhorava. E a gente orando. Nesse meio termo, a gente morava num apartamento aqui na Caramuru. Era um apartamento que a gente gostava demais de morar ali. Pela facilidade, pelo apartamento, pelo espaço que ele proporcionava. E a Vivi gostava demais daquele lugar também. E a gente teve que sair para conseguir acertar as coisas. Não deixar pendências. E Deus faz tudo certo, irmãos, porque para onde a gente foi, lá no José Sampaio, Deus tem nos usado numa obra lá grande. E vai dar muito certo, tenho certeza disso. E enquanto isso, eu já estava bem abalado emocionalmente, né? Porque são tantos problemas, e eu não sou uma pessoa de ficar chorando, ou de ficar reclamando. A Vivi sabe, eu não fico reclamando. E um dia, eu levantei para levar o Arthur para a escola, ele tinha prova, a gente entrou dentro do carro, a hora que eu fui dar a partida, o carro só fez aquele barulhinho, tec. Eu falei: tentei de novo, tec. Eu falei: Deus, é o Senhor que está de pegadinha comigo, não é possível, não pode ser, ué. Irmãos, eu comecei a chorar dentro do carro, com o Arthur atrás, e o Arthur falou: pai, o que está acontecendo? Eu falei: não está acontecendo nada, filho. Subi para o apartamento, estava no apartamento, subi para o apartamento, liguei para o meu sogro, falei: busca o Arthur para mim, ele tem prova, ele veio e buscou. E aí, eu fiquei abraçado com a minha esposa, a gente ficou uns 40 minutos mais ou menos abraçado, e eu chorando copiosamente. Mas, irmãos, em todos os problemas e em todas as crises, Deus esteve com a gente. Não teve um problema, não teve uma crise que Deus não solucionou. No tempo dele, não no meu, não no da Vivi, mas Deus solucionou. Vocês lembram daquela tragédia que aconteceu em janeiro, no Rio de Janeiro? Deu uma chuva muito forte e teve muito desmoronamento, muitas casas foram levadas. E aí você se coloca no lugar de algumas daquelas pessoas, ou de uma das pessoas. A pessoa sai para trabalhar, chega no seu trabalho, e aí de repente vem alguém e fala assim: ei,
você está vendo aquela chuva que está dando lá na sua região? Aí daqui a pouco vem outra pessoa e fala, ó, aquela chuva atingiu o seu bairro. Daqui a pouco vem outra pessoa e fala, sabe aquela chuva atingiu agora a sua casa. E aí vem outra pessoa e fala, sabe aquela chuva que atingiu a sua casa? A sua esposa estava lá dentro e foi soterrada. E aí daqui a pouco vem outra pessoa e fala, sabe aquela chuva que está dando no seu bairro, lá na sua região, que pegou a sua casa e que levou sua esposa? Levou seus filhos também. Irmãos, qual seria a sua reação numa situação dessa? O que você faria? O que Jó fez? Jó adorou o Senhor. Jó falou, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Jó, no capítulo 7, verso 3, 4, ele diz assim, ó, mês após mês só tenho tido desilusões, e as minhas noites têm sido cheias de aflições. Você tem passado por aflições? Como têm sido as suas noites? Como têm sido os seus meses? Hoje você está aqui no lugar onde tem alguém que pode resolver os seus problemas, resolver as suas crises, as suas ansiedades, Jesus Cristo, amém? E em cima disso, em cima do tema dessa palavra, que é o que fazer diante das crises, eu quero apresentar para vocês e compartilhar para vocês 3 atitudes que podemos tomar para vencer as crises. A primeira atitude é pare de lamentar e se posicione diante da crise. Jó 1:20 diz assim, ó, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer aí, amados, louvado seja o nome do Senhor? Diga bem forte, diga bem alto, não fica com medo não. Amém, amém. Jó com isso, o que ele quis dizer? Quando ele diz, louvado seja o nome do Senhor, ele afirma a sua fé em Cristo. Ele afirma a sua fé em Deus. Fala, o único que pode me tirar dessa mazela, desse tempo ruim, é Jesus, é Deus. Não existe outro. Jó recebeu uma enxurrada de problemas, notícias ruins, mas ele sabia quem poderia fazer algo por ele, e Jó se posicionou. Como podemos nos posicionar diante das crises, irmãos? Primeiro, reaja com coragem, reagindo com coragem, não deixe o desespero tomar conta do seu coração. Quando o desespero toma conta do seu coração, com ele vem a falta de fé, o medo, a angústia toma conta de você, e parece que nada vai dar certo na sua vida. Você perde a esperança, você perde o sentido. Não deixa o desespero tomar conta da sua vida. Salmos 27:14 diz assim, ó, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Vira para o teu irmão do teu lado e fala assim, ó, seja forte. Fala para ele assim, coragem, com força, com força. Amém. Davi teve um filho com Betseba, e esse filho nasceu já doente, já afadado à morte. E quando chega a notícia para Davi, ei Davi, o seu filho morreu. Sabe o que Davi faz, irmãos? Eu acho que essa crise, esse problema, essa notícia, eu acho que é a pior de todas para um pai e para uma mãe. Receber a notícia do que seu filho morreu. Davi se levanta, se coloca de pé, para de lamentar. Ele toma um banho, troca a sua roupa, se unge e adora ao Senhor. Você é capaz de fazer isso, meu irmão? Nós somos capazes de fazer isso, de ter essa atitude? Às vezes eu me pergunto, que situação,
Será que eu seria capaz de ter uma atitude dessa? Mas quando a gente deixa Deus trabalhar nas nossas vidas, irmãos, nós reagimos dessa forma. Nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, nós paramos de lamentar e adoramos ao Cordeiro. Aleluia! Segundo, como a gente pode se posicionar diante das crises? Clamando pelo nome do Senhor. Salmos 116:3, a gente vê ali a angústia do salmista. O salmista, ele devia estar muito angustiado, muito desesperado, porque ele chega ao ponto de não querer viver mais. O versículo diz assim, a morte me envolveu com suas cordas, e os terrores da sepultura me dominaram, não via outra saída, senão sofrimento e tristeza. Olha como esse salmista estava. Ele devia estar passando por uma crise muito grande, uma angústia terrível, porque eu fico imaginando, para uma pessoa querer a morte, se entregar para a morte, você precisa estar muito desesperado, você precisa estar passando por um problema muito grande. Mas a continuação do versículo, que é a parte que eu mais gosto, diz assim, olha só como é que a história muda, quando o salmista se posiciona, quando ele reage com coragem e quando ele clama ao Senhor. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações, porque Ele se inclina para ouvir, orarei enquanto viver. Então, clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é compassivo e justo, o nosso Deus é misericordioso. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí bem forte, irmãos? Me ajuda aqui a pregar aqui. Aleluia! Deus é justo, Ele é santo, misericordioso, e Ele vai fazer algo na sua vida. Basta você crer, se posicionar, basta você reagir com coragem, basta você clamar pelo nome dEle, e Ele vai fazer a obra na sua vida, e ainda hoje. Você crê dessa forma? Amém. Segunda atitude, não se desespere, Jesus está contigo. Em Marcos capítulo 5, verso 21, a gente vai ver a história de um homem chamado Jairo. Jairo tinha uma filha que estava muito doente. Então Jairo decide parar de lamentar e reagir com coragem, se levantar e buscar a resolução do seu problema. Então ele decide ir até Jesus, sabendo que Jesus estava na região. E quando ele chega até Jesus, a primeira coisa que ele faz é se prostrar e adorar. Ele adora Jesus. Ele se levanta, ele conta a sua história para Jesus, e Jesus decide ir com ele até onde está a menina, a filha de Jairo. E eles começam a caminhada. E no meio do caminho, uma multidão cercava Jesus, ali estava com Jesus, e no meio do caminho vem uma mulher e toca em Jesus. Deus resolvendo mais um problema ali, mais uma crise, que é a mulher do fluxo de sangue, e ela é curada. E nesse momento, quando Jesus para curar essa mulher, eu não sei vocês, mas eu falaria para Jesus, não Jesus, o meu problema está ali, vamos lá comigo, deixa essa mulher para lá, vamos resolver o meu problema, o dos outros eu não quero saber. Mas Jesus não é assim, irmãos, Ele resolve todos os problemas. Então eles continuam na caminhada, e no meio do caminho, chega algumas pessoas da família de Jairo, e chama Jairo, fala, Jairo, vem cá, deixa o mestre em paz, a sua filha morreu. Como eu disse, irmãos, essa deve ser a pior notícia para um pai e para uma mãe, receber a notícia de que o seu filho ou sua filha morreu. Eu acho que nesse momento, para Jairo, tudo ficou escuro, né? Abriu um buraco no chão, a esperança foi embora, a fé faltou. E é como se Jairo estivesse num quarto escuro, sem janela e sem porta.
sem saída. E às vezes nós nos sentimos assim também, né? Quantas vezes nós estamos clamando e chega uma notícia e a gente parece que perde toda a esperança, perde todo o alento, a razão. Mas eu quero te dizer uma coisa: quem estava do lado de Jairo era Jesus. Jesus estava na caminhada com Jairo. E olha só o que Jesus fala quando ele recebe a notícia junto com Jairo. Diz assim no capítulo 5: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, somente creia. Irmãos, isso é para correr, sair aplaudindo de pé, para dar glória a Deus. Existe um Deus que está do seu lado e que não te deixa, que está contigo o tempo todo. Ele só pede para você: não tenha medo, creia. Creia que eu farei a obra. Eu estou aqui do seu lado. Por que você está preocupado? Nos momentos difíceis eu te carrego no colo, eu te pego, eu te levo. Fica tranquilo, meu irmão. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que tem todo o poder para fazer, para libertar, para curar, para transformar, para mudar a sua crise em solução, para transformar o seu problema em paz. Creia dessa forma. Hoje Ele está falando assim para você: ei, não tenha medo, creia, eu estou do seu lado. O nosso Deus é poderoso, irmãos, e tem um versículo que eu gosto demais, que ele fala assim, ó: pode uma mãe abandonar o seu filho que ainda amamenta? Pode, não pode? É difícil, não é? Mas pode acontecer. Mas ele continua assim: mas eu jamais me esquecerei de ti. Esse é o nosso Deus, que anda conosco, e que se você deixar, Ele vai resolver o seu problema, Ele vai resolver a sua crise. Amém? Tem uma frase do pastor Flávio Valvassoura que eu gosto muito, que diz assim, ó: Jesus é sempre intencional para que as suas intervenções milagrosas nos dramas humanos sejam sempre grandes oportunidades de ensino para alimentar a nossa fé. Ou seja, no problema, na crise, Deus, além de resolver, Ele ainda nos ensina. Ele traz o ensinamento para a gente. Fala: aí, você está precisando ter um pouquinho mais de fé, meu irmão. Probleminha desse aí, já está arregando? Não, vamos ter mais fé, vamos. Deus ensina todos os dias para a gente, que Ele é poderoso para fazer, e que nele devemos confiar. Amém? Jesus é nosso comandante, e quando se tem um comandante, a gente tem que crer no comandante, certo? Essa semana passada, eu estava de carro, e a Vivi agora anda atrás por causa dos gêmeos, e o Arthur estava na frente. E aí, não sei se a mulher de vocês é assim, mas a minha fica assim: cuidado, vai devagar. Não, para uma lombada. Parece GPS, né, falando. Aí o meu filho falou bem assim: calma, mãe, é meu pai que está dirigindo. Aí já dei aquela, né? Pode ficar tranquila, quando ele está no volante eu até durmo. É assim que a gente tem que ser com Deus. Quem está no comando da nossa vida é Deus, é Ele que nos guia, e se Ele está no comando, irmãos, pode descansar, pode relaxar, fica tranquilão, que Ele vai chegar na onde que tem que chegar. Amém? Terceira atitude que devemos tomar é: reconheça o poder de Deus. Em uma crise, irmãos, qualquer que seja o problema, pequenininho ou grandão, reconheça que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ah, Tiago, mas eu só chutei aqui o cantinho, o dedinho está doendo. Deus faz. Ah, mas eu sofri um acidente aqui e me arrebentei inteiro. Deus faz. Ah, Tiago, eu estou com um problema muito grande em casa. O meu filho está nas drogas, e eu não consigo, eu não tenho mais nada o que fazer.
Deus faz. Ah, mas o meu problema é no meu casamento, já não tem mais condições, eu não aguento mais meu marido, eu não aguento mais minha mulher. Deus faz, Deus transforma, Deus é capaz, Deus pode todas as coisas. E se você crer, meu irmão, e reconhecer o poder dele, eu tenho certeza que ele vai fazer. E a sua vida vai mudar. E você vai vir aqui na frente dar testemunho. Falar, ó, lembra aquele dia naquela palavra? Eu criei e Deus respondeu a minha oração. Amém? Lucas capítulo 7, verso de 1 a 10, a gente vai ver a história ali de um centurião. E esse centurião, ele acreditava tanto em Deus e no poder de Deus, que ele chega até Jesus, no verso 7, e fala assim, ó, por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Ele falou, Jesus, eu sei que o Senhor está cheio de trabalho aí, está cuidando dos discípulos, os apóstolos têm dado problema para o Senhor, não precisa nem ir lá comigo, só levanta a mão e fala, ó, está curado. Para mim é o suficiente, eu já creio, eu creio no seu poder e eu sei que o Senhor vai fazer dessa forma. Amém? Uma grande missionária canadense, Rosalinda Goffert, diz assim, ó, a respeito de Deus: não há nada que seja pequeno demais para o seu amor e nada que seja grande demais para o seu poder. Deus é poderoso. Você crê dessa forma? Deus é poderoso para fazer na sua vida, na minha vida, na vida daqueles que estão ao seu redor. Basta você crer, basta você reconhecer o poder dele, que ele tem muito mais para você, querido. Ele vai fazer, acredite, creia. Deus é poderoso. Ele não vai deixar você na aflição. Se você clamar, se você reagir, se você se posicionar, Deus irá fazer uma grande obra na sua vida. Dá um glória a Deus aí, irmão. Não perde tempo não, nem oportunidade. Deus é bom demais, Deus é bom demais. E eu tenho certeza que Ele vai fazer grandes obras na sua vida.